Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Vamos iniciar mais um estudo sobre as profecias. E nesta ocasião vamos estudar a profecia do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Eu vou usar esta Bíblia, que é a Bíblia judaica completa, Antiga Aliança, mas a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, mais conhecido como Antigo e Novo Testamento. E também vou usar esta outra Bíblia da tradução de João Ferreira de Almeida, para termos um quadro claro e com a outra tradução. Para iniciar, eu vou ler a escritura de Apocalipse capítulo 12, na Bíblia judaica, com a versão mais hebraica. Eu vou ler todo o capítulo e depois continuaremos a falar sobre o capítulo lendo na outra Bíblia. E assim está escrito, capítulo 12 de Apocalipse, livro da revelação. A seguir foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés, e sobre sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Ela estava grávida e a ponto de dar à luz, gritando por causa das dores do parto. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas reais. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. Ele parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse cuidada durante 1260 dias. A seguir houve uma batalha no céu. Micael e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, de modo que não mais havia lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente, também conhecido por Diabo e Satã, o adversário, o enganador do mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Messias, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem de seu testemunho. Mesmo diante da morte, não se apegaram à vida. Portanto, regozijem-se o céu e os que nele habitam. Mas ai de vocês, terra e mar, porque o adversário desceu até vocês, e ele está muito irado por saber que seu tempo é curto. Quando o dragão viu que tinha sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Mas a mulher recebeu o par de asas da grande águia, para que pudesse voar ao seu lugar no deserto, onde será sustentada durante 1 estação, 2 estações e meia estação, fora da presença da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, veio socorrê-la. Ela abriu a boca e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto de seus filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Yahshua. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Que o Eterno abençoe essa palavra nesse estudo e nos dê entendimento
no desenrolar do estudo dessa profecia. Serão vários vídeos até concluirmos todo o estudo do capítulo 12 do livro da Revelação. Então que o Eterno, Criador dos céus e da terra, abençoe a todos nós, em nome de Yahushua, o Messias, o único Messias de Israel, que veio, morreu, ressuscitou em um corpo imortal e glorificado. Nesse versículo 1 temos a revelação sobre uma mulher vestida de sol. O sol, neste contexto, no entendimento espiritual, porque o que se trata o Apocalipse 12? Se trata de uma parábola do que estará ocorrendo na terra, porém é um sinal que foi visto no céu e será visto no céu, exatamente como João viu, e será visto no céu quando realmente for ocorrer, porque se trata de uma parábola, um sinal no céu, como está escrito, e viu-se um grande sinal no céu. É um grande sinal que ocorre no céu. O apóstolo Yohanan, o João, ele viu esse sinal na revelação que ele recebeu. Porém, essas coisas seriam para o futuro, como está escrito no primeiro capítulo. As coisas que em breve devem acontecer. Então se trata de um sinal que João viu, recebeu a revelação. E quando realmente for ocorrer, será um sinal para o povo escolhido, que ocorrerá onde que João viu. Onde que ocorreu esse sinal? No céu, no Chamaim. E ele ocorrerá no céu, quando for para se cumprir essa profecia. Porém, essa parábola e o sinal que ocorre no céu tem um significado espiritual do que estará ocorrendo na terra. Aqui temos uma mulher vestida do sol. O sol aqui, no sentido espiritual, representa o nosso Salvador, o Messias, porque ele é o sol da justiça. E no livro de Mateus, capítulo 17, temos essa descrição, que ele resplandeceu como o sol no Monte da Transfiguração. Vamos ver essa passagem? 6 dias depois, Yahshua tomou Kefa, Yaakov e seu irmão Yohanan, que são Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Enquanto olhavam, ele começou a mudar de forma. Sua face brilhava como o sol. Aqui temos o Salvador brilhando como o sol. E suas roupas se tornaram brancas, como a luz. Então, eles olhavam e viram Moshe e Eliarro, que são Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro disse a Yahshua, o Kefa: é bom estarmos aqui, mestre. Se quiser, armarei 3 cabanas. Uma para você, uma para Moshe e outra para Eliarro. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante os envolveu e uma voz de dentro da nuvem dizia: este é meu filho, a quem amo, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Aqui temos o Salvador como o sol. Por isso que no primeiro versículo está escrito: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, vestida da luz do Salvador. E quem é esta mulher? Muitos pensam que seja a igreja. Na verdade, no original em hebraico é Kehilá, que significa congregação. Congregação dos justos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Povo escolhido.
grupo de pessoas reunidas, isso que é congregação, ou querrilá em hebraico, que é substituído pela palavra igreja, que vem de eclesia, do latim romano. Porém, mesmo aqueles que acreditam que seja a igreja, eles não estão totalmente equivocados, mas também não estão totalmente certos. Por quê? Porque no sentido literal e do real cumprimento dessa escritura, não está se tratando da igreja, mas de Israel. O Israel que é vestido pelo sol, ou a nação de Israel. Mas por que Israel? Alguns, quando escutam falar em Israel, eles já pensam primeiramente no Israel terreno, naquela terra de Jerusalém, o qual faz parte do país de Israel, ou nação de Israel. Porém, não se trata somente daquele Israel. O Israel que está aqui vestido do sol é o Israel salvo. É a nação de Israel que é feita de judeus, hebreus e gentios, como está profetizado e ensinado no capítulo 11 do livro de Romanos. Ali o apóstolo Paulo explica sobre Israel, e que Israel é uma oliveira, onde são enxertados tanto judeus como gentios, fazendo assim um único Israel. Eu vou deixar um link na descrição sobre o estudo Israel como a oliveira, e você verá o que o apóstolo Paulo exortou e ensinou, que realmente alguns galhos ou ramos foram quebrados. São aqueles judeus que não aceitaram o Messias. Mas porém foram enxertados outros, os gentios. E também aqueles que foram cortados, eles poderão ser reenxertados na oliveira. Sendo assim uma única oliveira. Então não pode separar Israel da igreja e nem a igreja de Israel. Consequentemente, essa mulher vestida de sol é um Israel. Não é a igreja, porque a igreja não se separa de Israel. E também não é só Israel, porque Israel não se separa da querrilá, ou da igreja, ou dos salvos remidos no sangue do Cordeiro. Porque é um Israel salvo, enxertado na oliveira. Por isso que a mulher vestida de sol representa Israel. O Israel salvo, o Israel como nação, que não está necessariamente somente lá na terra de Israel, mas em todos os cantos da terra, porque Israel foi dispersado para outras nações e não está só lá no que é Israel terreno hoje. É desse Israel que se trata, da nação de Israel. Consequentemente, também tratará dos israelitas e da tribo de Judá que esteja na região onde é Israel terreno hoje. Mas a mulher vestida de sol são aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que são vestidos do sol da justiça, do Messias. Não são aqueles que negaram a ele. São aqueles que confessaram e se arrependeram dos seus pecados. Então vimos, através da própria Escritura, que o sol representa o nosso Messias, o Salvador. E a mulher representa o Israel salvo, conforme está em Romanos capítulo 11. Porque é um Israel só. Não existe Israel celestial, Israel terrenal, ou Israel espiritual e Israel terreno. É só um Israel, a nação de Israel salva, conforme está escrito no livro de Romanos capítulo 11. Veja o vídeo, o link do vídeo que está na descrição. Para finalizar e não prolongar muito essa primeira parte do vídeo, eu vou terminar dizendo que a parábola do capítulo 12 do livro da Revelação é o que vai ocorrer na terra quando esse sinal ocorra no céu, como está escrito, como João viu e interpretou. É uma parábola que significa que o que ocorre no céu como sinal está representando
o que vai ocorrer na terra. Consequentemente, esta parábola descreve o que vai ocorrer durante o soar da sétima trombeta. Temos aqui que é depois da sétima trombeta. Porém, essa parábola descreve o que vai ocorrer durante isto, durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Já vimos no primeiro vídeo que a mulher representa Israel. E por que representa Israel? Vamos ver na Escritura que a nação de Israel também tipificam a mulher. Está escrito: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. E está escrito no livro de Bereshit em hebraico e Gênesis no grego, como conhecemos. No capítulo 46, no versículo 5, o seguinte: então levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Isso é quando Iacov, ou Jacó, foi para o Egito reencontrar com seu filho José, que então não via há muitos anos. Ele e todos os seus filhos, com todas as suas famílias, todas as 12 tribos de Israel. E temos aqui, no versículo 5, que aponta para os filhos de Israel, e também fala de Jacó, Iacov. Mas por que o Eterno mudou o nome de Iacov para Israel? Porque ele seria pai da nação de Israel. É Jacó ou Iacov em hebraico uma mulher? Claro que não. Porém, a nação de Israel representa uma mulher, porque dela surgem filhos da nação de Israel. Mais um exemplo disto e prova que a mulher de Apocalipse capítulo 12 representa Israel e que Israel também tipifica uma mulher, está no livro de Números, capítulo 6, versículo 27. Vamos ler. E assim está escrito no versículo 27 do capítulo 6 de Números, do livro de Números: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quando o Eterno deu essa palavra, foi para abençoar os filhos da nação de Israel. Não está falando diretamente dos filhos de Jacó, mas lógico que de sua descendência, de seu povo, da nação de Israel. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Versículo 27 do capítulo 6 de Números. Aqui mostra diretamente que o povo, os descendentes de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, o seu povo representa os filhos da nação de Israel. E Israel é tipificada como uma mulher. Como você brasileiro é filho da nação brasileira. E assim por diante. Mexicanos, filho da nação mexicana ou do México. Assim temos Israel representando a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. Você pode questionar: mas Israel rejeitou o Messias. Quem disse que o Israel do Eterno rejeitou o Messias? Em hipótese nenhuma. Abraham, que é Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, eles acreditaram que viria um Messias e até apontaram para ele nas suas profecias. Um exemplo disso foi Simeão. Simeão, um hebreu, o qual esperava a vinda do Messias e tinha a fé, a convicção que não morreria sem antes vê-lo. Ele representava também aqueles profetas e patriarcas
que acreditavam que o Messias viria, porém nunca o viram, mas faziam parte do Israel do Eterno, do Israel do Eterno Criador. Vamos ler o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículos do 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Elohim, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Eterno. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, traduzindo para o original, Yahshua, para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Elohim e disse: Agora, Eterno, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Temos aqui que o povo representa Israel, ou são filhos da nação de Israel. Este é um exemplo de um dos filhos de Israel, ou da nação de Israel, crente no Messias, que ele viria. E no caso de Simeão, ele teve a revelação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que não morreria sem antes ver o Messias. E viu e se alegrou. Outra prova de que Israel, como nação, tipifica uma mulher, onde possui descendentes ou filhos dela. Continuando ainda no versículo 1 do Apocalipse 12, onde temos: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. O que significa isto? Muitos leem o Apocalipse e até fazem estudo sobre essa profecia, porém passam por cima de muitas partes e não explicam o que significa cada coisa. E a revelação de cada figura ou parábola profética que mostra esta profecia possui uma revelação que todos precisam entender. Então vamos ler com cuidado, e que o Eterno, com seu Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, nos ajude a entender uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Sabemos que a lua, ela durante o dia, ela não reflete luz nenhuma, pois é o sol que ilumina toda a terra, consequentemente a lua também. E à noite, quando já é trevas, não temos o sol, porém a sua luz continua refletindo durante as trevas ou à noite. E por isso que a lua brilha, recebendo também desse reflexo do sol ou da sua luz, apontando que é um caminho que está sendo iluminado para que não andemos em trevas. Prova disto está nos Salmos. Salmo 119, versículo 105, onde está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que está apontando e declarando aqui? Que a palavra do Eterno, do Sol da Justiça, do nosso Salvador Yahshua, o Messias de Nazaré, é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, apontando o Apocalipse 12, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Por quê? Porque ele nos deu autoridade sobre todas as serpentes e escorpiões, para pisar sobre todo tipo de serpente e escorpião. Ele nos deu autoridade sobre as trevas, o que quer dizer que neste caminho de trevas ou desse mundo que jaz do maligno, a palavra dele, a luz do sol, que reflete na lua e é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo,
e luz para o nosso caminho, representando a própria palavra do Messias, o Sol da Justiça, nosso Salvador. É o Sol o Messias, nosso Salvador? Claro que não. O Sol é um luzeiro, porém representa espiritualmente, simbologicamente, o nosso Salvador, o Sol da Justiça. Por isso que temos a mulher vestida de sol, da luz do Sol da Justiça, que brilha sobre os pés, sobre a lua, fazendo assim e mostrando que a luz do Sol da Justiça, o seu testemunho, a sua palavra, como diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está apontando que o Israel do Eterno, no meio das trevas, ele tem a luz do Sol da Justiça para iluminar o nosso caminho. Eles são os vestidos de sol, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, do Messias, do Sol da Justiça, para andar em meio às trevas e ter autoridade sobre serpentes e escorpiões, para poder pisá-los. Porque a lua também é um símbolo das trevas. Porém, em meio a essas trevas, a luz da Shekinah, do Ruach HaKodesh, brilha para que seja luz para o nosso caminho, para o Israel do Eterno. Por isso temos a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, ou ela pisando a lua. Porque a luz do Sol da Justiça reflete na mulher, reveste ela e faz com que seus pés sejam iluminados, ou seja, realmente a palavra do Eterno, lâmpada para os nossos pés. Isso é que quer dizer a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, mostrando que o eterno Messias é o caminho, a verdade e a vida, e ilumina o caminho do Israel do Eterno nesta terra, ou no reino das trevas, ou durante a noite. Noite no sentido de trevas espiritualmente no mundo, pois o mundo jaz do maligno. E na continuação do versículo temos o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que quer dizer a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça? Alguns podem até pensar e até entender, mas talvez não tenham entendimento completo. Por quê? Porque a mulher, sendo Israel, vestida de sol, ela está fundamentada no que realmente Israel representa, ou como ele se originou, através das 12 tribos de Israel, filhos de Jacó, ou de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Representa também os 12 apóstolos do Messias. Por que os 12 apóstolos? Porque os 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel. Consequentemente, são cada um das 12 tribos de Israel, porque são de Israel. O exemplo é o apóstolo Paulo, que é da tribo de Benjamim, e o nosso Salvador, o nosso Messias, disse que os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. Esta é a vitória de Israel, porque está escrito que o Israel do Eterno, ou a Querrilá, a congregação dos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que muitos falam como aprenderam igreja, porém o Israel do Eterno não é só a igreja como eles ensinam. Então eu digo, a oliveira, o Israel do Eterno, está profetizado e ensinado que este corpo está
fundamentado na doutrina dos apóstolos. O fundamento é a pedra angular, o nosso Salvador, o Messias. Porém, aquele lá, o corpo, crente no Messias, lavado e remido no sangue do Cordeiro, está fundamentada na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina dos apóstolos, que são 12. Por isso temos Israel, o Israel do Eterno, e a vitória das 12 estrelas como coroa, que é o fundamento dos apóstolos, dos 12 apóstolos representando as 12 tribos de Israel, totalizando na mulher vestida de sol, que é o Israel do Eterno. Então até agora vimos o que significa a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. O versículo 1. E quão grande é a revelação do versículo 1. Você percebeu que fomos para a antiga aliança, fomos para a nova aliança, escrituras tanto do Antigo Testamento e Novo Testamento, que testificam e comprovam quem é a mulher, por que está vestida do sol, por que tem uma coroa de 12 estrelas e por que está com os pés sobre a lua. Nos 2 primeiros vídeos, nós vimos que a mulher representa Israel. Entendemos também o significado das 12 estrelas que estão sobre sua cabeça em forma de coroa e por que a mulher está com os pés sobre a lua. Agora, neste terceiro vídeo, vamos iniciar o estudo do versículo 2 em diante. E assim está escrito: e estava grávida e com dores de parto. Vejamos aqui que esta mulher vestida de sol, que é o Israel do Eterno, tipicamente uma mulher, ela está grávida. Quando Yohanan, o apóstolo João, tem a visão, ele já a vê grávida. E gritava com ânsias de dar à luz. Temos aqui que o Israel do Eterno, ele está grávido. Eu vou trazer tipificando a mulher, para ficar melhor, porque Israel grávido, né, pode entender que seja homem, mas se trata de uma mulher. Essa mulher vestida do sol que representa Israel, ela está grávida, com ânsia para dar à luz, e grita com as dores do parto. O que significa isto? Que Israel do Eterno, ele engravidou, representando realmente o Israel literal, ou a nação de Israel. Sabemos que o nosso Salvador, ele veio de Israel, porque ele foi um judeu, um Yahudim. Nasceu também de uma mulher que é israelita, ou filha de Israel, da mulher que representa a nação de Israel. Tanto Maria como o nosso Salvador, Yahshua, o qual a maioria ainda chama de Jesus, porque aprendeu assim, conforme a tradução nas línguas, mas o nome dele original é Yahshua, assim que os apóstolos pronunciavam. Ele nasceu da mulher, ele nasceu de Israel, ele saiu de Israel. A mulher não é Maria, porque nos versículos posteriores vamos ver que o filho ele nasce e é arrebatado aos céus, e depois a mulher foge para o deserto. Isso não aconteceu com Maria e o nosso Salvador. Realmente faz uma alusão a Maria e o nosso Salvador, mas não é nem Maria nem o nosso Salvador a parábola ou sinal que João viu no céu. Faz uma alusão. É uma alusão ao que está descrito no versículo 4, que logo vamos ler. Ao Filho, nosso Salvador, ao Filho varão realmente que vai reger essa terra com vara de ferro como Rei dos Reis, que realmente nasceu de Maria. Porém, o que descreve aqui é uma alusão, uma menção de Maria e o Salvador.
uma colocação indireta, uma citação indireta deles. Não é que realmente seja Maria e o Salvador aqui, porque é um contexto que ainda iria acontecer. E Maria e o Salvador já tinham acontecido, ele já tinha nascido dela. E quando ele nasceu, ele cresceu e depois percorreu a terra de Israel com a sua missão, depois que foi trasladada ao céu. Ou seja, o que está descrito em Apocalipse é que a mulher foge depois que ele é arrebatado. Isso não aconteceu. Ela fugiu para o deserto, Maria, né? Fugiu para o deserto com ele. Foi para o Egito, né? Com José e ele. Ele não foi arrebatado. Não tem nada a ver com Apocalipse 12. Maria e Jesus, o Yahshua, né? Quando Maria e José, mais o Redentor, o nosso Salvador, fogem para o Egito, ocorre que eles estão totalmente diferente dessa passagem aqui. Por quê? Porque nesta passagem a mulher foge para o deserto sem o filho varão. E Maria fugiu com o filho varão. Aqui temos uma prova que não é Maria, nosso Salvador e José. O cumprimento de Apocalipse 12. Essa mulher não representa Maria. Representa a nação de Israel, qual Maria também é filha da nação de Israel. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Temos aqui que a mulher, o Israel do Eterno, engravidou com o Espírito Santo, a exemplo de Maria, que foi agraciada com o Espírito Santo e deu à luz ao filho varão que há de reger toda a terra e todo o universo. Porém, no que corresponde à mulher, sendo Israel, temos aqui que João, quando viu ela já estando grávida, ou seja, já com a vida do Espírito Santo dentro dela, consequentemente, vestida de sol, vestida da palavra, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, iluminada pelo sol da justiça, que é o nosso Salvador. Porém, ao ficar grávida, ela grita com dores para dar à luz. E com ânsia, tem esse anelo, esse desejo de dar à luz ao filho varão, como está escrito. E estava grávida, e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz. O que significa essa ânsia de dar à luz e esses gritos de dor? Quando está escrito que ela estava com dores de parto, gritava com ânsia, isso significa que o desejo dela, a ânsia de dar à luz ao filho varão, e as dores que ela estava sentindo, isso significa que o Israel do Eterno aqui nesta terra, ele, quando recebe a luz do Espírito Santo, o mundo passa a odiá-lo. E aí vem perseguição, sofrimento. Com isto, muita oração, pedidos ao Eterno, ânsia realmente de que o Criador faça algo. E desse Israel brote o filho varão, aquele que vai ser arrebatado aos céus, ou os escolhidos que serão transformados, que no final será o fruto da fé de ambos os povos, casa de Judá e casa de Israel, de hebreus e gentios, formando um único Israel. A mulher vestida do sol, cheio do Espírito Santo, crentes em Yahushua o Messias, Yahshua de Nazaré. Por isto é que está escrito nos versículos posteriores: e viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Essa é a descrição do diabo, o Satanás, e que Yahshua o repreenda. Essa descrição se cumprirá na manifestação da besta do capítulo 13 de Apocalipse, que também representa o diabo,
com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas ou coroas, como está escrita na outra versão da Bíblia, que estamos estudando essa profecia. O qual vou ler agora rapidamente, para termos um quadro claro e confirmado. No versículo 3 está escrito: outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas reais. Aqui temos que são coroas que ele possui sobre as cabeças. E na versão de João Ferreira de Almeida está traduzido como diademas. Para você ter um quadro de realmente o que significa as 7 cabeças da besta, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo estudo com esse título, As 7 Cabeças da Besta. Aí você vai entender por que são 7 coroas, ou 7 reis de 7 impérios que existiram. E ainda existirá o último. E no versículo 4 nós temos escrito: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Por quê? Antes de responder por quê, eu vou falar sobre o início do capítulo 4, que quer dizer: quando está escrito que o dragão e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, está se referindo à terça parte dos anjos que ele convenceu contra o Criador, que ele convenceu a estar contra o Criador a favor dele. E quando ele é derrotado, ele é lançado sobre a terra juntamente com os demônios, ou anjos caídos, que ajudaram ele nessa rebelião, conforme está no versículo 9, que ainda vamos ler. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui temos a referência no versículo 4 e versículo 9 das estrelas, que são a terça parte, que são precipitados sobre a terra, juntamente com o dragão, depois da batalha de Micael, que quer dizer aquele que é igual a Elohim, porém não é ele Elohim, mas é um chefe de anjos, como Arqueduque é chefe de duques, arcanjo, chefe de anjos. Eis o perfil do arcanjo Micael, ou Micael, que é mais conhecido como Miguel nas traduções. E na continuação do versículo 4 está escrito: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Por quê? Porque o diabo Satanás, e que acha o repreenda, ele sabe que existe um povo que vai ser transformado num abrir e piscar dos olhos, numa fração de segundo, num átomo, como está no grego, num átomo, numa fração de segundo, serão transformados, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que no momento, no abrir e piscar dos olhos, ou num átomo, seremos transformados, depois da ressurreição dos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que morreram salvos, só depois da ressurreição deles, que seremos transformados. Aí depois subiremos para encontrar com o nosso Salvador nos ares. O inimigo, ele sabe que ocorrerá isto. E embora todo Israel está sendo vestido de luz do sol da justiça, o diabo sabe disso e por isso que quer tragar o filho varão, ou aqueles escolhidos, remanescentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que não estarão ligados à denominação ou às divisões que existem nas igrejas atualmente.
Por quê? Porque é o varão do Eterno, o corpo do Eterno, que será levado. De fato, como está no versículo 5, o filho varão já subiu aos céus, porém, ele é o cabeça. E quem representa o seu corpo? E no versículo 5 está escrito: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, Elohim, que é o Criador, e para o seu trono. De fato, aqui está fazendo uma alusão ao Filho do Eterno, Filho de Elohim, o nosso Salvador. Uma menção indireta nele. Por quê? Porque ele reinará sobre Israel e sobre todo mundo com vara de ferro. Porém, ele fez uma promessa para os seus escolhidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que eles serão reis e sacerdotes e reinarão com ele durante 1000 anos. Por isso, temos aqui o filho varão e o termo vara de ferro, o legado para reinar. Porque também será dado ao corpo dele, o filho varão, que será levado, pois é o corpo dele, e ele que reinará com vara de ferro. E o dragão sabe disto, que há um povo que ele não vai conseguir matar. Embora esteja escrito que ele vai perseguir os santos e os vencer, no sentido de matar eles. Porém, existe alguns que não morrerão, mas serão transformados. E é estes que ele fica tentando tragar, porém não conseguirá. Temos aqui então que o dragão, ele quer tragar o filho varão, ou seja, o corpo do Mashiach, do Messias, que são aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que subirão para o trono, onde está o nosso amado Salvador. Por quê? Porque ele, sendo cabeça, e junto com o seu corpo, que são os seus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que num abrir e piscar dos olhos serão transformados, juntamente com aqueles que serão ressuscitados, que ele reinará com vara de ferro. No último vídeo nós paramos no versículo 5, né? E falamos também sobre o filho varão, falamos um pouco sobre a batalha de Micael, que é mais conhecido como Miguel, e seus anjos contra o dragão, também seus anjos. Falamos quem é a mulher e o filho varão. Eu vou repetir novamente nesse vídeo também sobre realmente quem é a mulher e o filho varão. E vamos continuar com a leitura dos próximos versículos. No versículo 6 está escrito: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, Elohim, o Criador, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que são 3 anos e meio, justamente o período da grande tribulação. E por que ela foge para o deserto e é alimentada, tem a provisão ali do Eterno? Porque ela será protegida. O dragão não vai conseguir tragá-la. Aí temos também o filho varão, ou parte do filho varão, porque é o mesmo Israel, tanto a mulher vestida do sol, como o filho varão também, como descendente ou remanescente da mulher, da nação de Israel, filhos de Israel. E no versículo 7 e 8 está escrito: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui temos a batalha que já falamos no último vídeo, que ocorre no céu, tipificado no sinal ou na visão que o apóstolo João viu, que ocorre exatamente no céu, e isso sucederá no céu. Porém,
tem significado, que é o que ocorrerá na terra. Aí no versículo 10 temos: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, que depois da batalha no céu, onde o diabo e seus anjos são expulsos, ou lançados, precipitados aqui na terra, o céu ele fica livre para que o filho varão possa subir, ser transladado ou arrebatado para se encontrar com o nosso Salvador nos ares. Porém, isso vai ocorrer depois que o que a parábola propõe no céu, que é um significado que ocorre na terra, aconteça no período da grande tribulação, que será o momento dos dias da sétima trombeta, como está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, onde diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, dias da voz do sétimo anjo, da última trombeta, do soar da trombeta, ou da última trombeta, aí poderemos subir, ou filho varão, que é da mulher, ou a própria mulher vestida de sol, mas neste tempo será o filho varão que será levado aos céus, tanto de judeus como gentios, mas são aqueles que confessam Yahshua HaMashiach como seu Salvador, e foram lavados, tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Estes subirão, serão transladados aos céus, porque o nosso acusador não estará mais lá, e teremos acesso livre para nos encontrar com o Salvador. E ouvindo a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. E subiremos juntos, para nos encontrarmos com o nosso Salvador nos ares. E no versículo 11 está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, de uma forma que a serpente ou o dragão não possa tragar ou vencê-los, fazendo com que eles neguem a sua fé. É uma repetição da alusão que fala no versículo 6, que a mulher foge para o deserto e é alimentada por 1260 dias. O versículo 6 é o mesmo versículo 14, que são 3 anos e meio. E no versículo 13 também faz alusão ao nosso Salvador, que foi arrebatado aos céus. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Realmente o nosso Salvador saiu de Israel, da nação de Israel, da mulher, e já está nos céus. Porém, para entendermos, há esse sinal no céu, onde o dragão luta contra a mulher, que representa Israel. Isso vai acontecer na terra, o Israel do eterno, o Israel verdadeiro. Não se trata somente do Israel terreno lá em Jerusalém, porque o nosso amado Salvador já subiu, já foi arrebatado. E o que restará são os remanescentes, os filhos da nação de Israel, representando também o filho varão que será arrebatado, como foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Porém, se tratará realmente do remanescente, dos filhos da mulher ou da própria mulher, vestida de sol, que é Israel, o Israel verdadeiro. Quando está escrito que o diabo vai perseguir a mulher,
é a besta de Apocalipse 13, que vai perseguir a mulher com a ajuda das suas manifestações, como está escrito aqui no versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão, com seus exércitos e suas manifestações, como água, vão perseguir o Israel verdadeiro. Manifestações de pessoas perseguirão esse povo, tanto em Israel como em todo o mundo. Porém, alguns estarão fora da vista da serpente. Estarão guardados pelo Eterno durante esse período, porque como filho varão serão transformados e arrebatados. Outros morrerão, mas ressuscitarão. E no versículo 17 está escrito: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Na Bíblia judaica, mostra que o resto da sua semente está traduzido como os filhos. Esse versículo mostra que o resto da sua semente também são os filhos da mulher, ou seja, o filho varão, que será transladado ou arrebatado para Deus e o seu trono, para o Elohim, o Criador e o seu trono, ao encontro do Messias, nosso Salvador nos ares, porque ele é o filho varão como cabeça, que reinará com vara de ferro, e o seu corpo serão estes que subirão para encontrar com ele nos ares. Porém, todas essas passagens são alusão. De fato, será um sinal que ocorrerá no céu em 23 de setembro de 2017. Esse ano, temos aí dados científicos que apontam que isso ocorrerá no céu, o que vamos falar no próximo vídeo. Por isso tudo é uma alusão que ocorre num campo espiritual, e também temos o sinal no céu, e será refletido na terra. Os eventos ou o significado desta parábola e dessas alusões ocorrerão na terra, no período da grande tribulação e no soar da última trombeta, a sétima trombeta, que é exatamente este momento que o dragão tenta tragar o filho varão e perseguir a mulher. Porém, no final da sétima trombeta, ocorrerá o arrebatamento. E isso ocorre exatamente no período da grande tribulação, porque no versículo 12 está escrito: Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Porque aqueles que serão transformados já estarão guardados pelo Eterno Criador e serão arrebatados. E o inimigo, no período da grande tribulação, já saberá, através da besta, que tem pouco tempo. Por isso que tentará tragar o filho varão e a mulher, mas não conseguirá, porque está escrito que serão guardados. E isto tudo ocorrerá a partir do Apocalipse capítulo 13, quando realmente a besta que sobe do mar se manifeste. Será o próprio dragão, querendo tragar o filho varão com perseguição à mulher. Resumindo, para concluirmos esta parte do estudo, o filho varão é, de forma indireta ou de dimensão indireta, uma alusão ao nosso amado Salvador, o Messias, que morreu e ressuscitou e foi trasladado aos céus. Porém, no complemento de Apocalipse 12, não é ele. Menciona ele como uma alusão indireta a ele. Porém, representa o filho varão, no Apocalipse 12, o remanescente, os filhos da mulher, de Israel, do Israel verdadeiro na terra, que será perseguido. A mulher é uma figura do Israel verdadeiro que será perseguido. Consequentemente, desse Israel, existe o grupo de hebreus e gentios, que é o filho varão, o remanescente, os filhos da mulher, que serão arrebatados.
no final da última trombeta, que é a sétima trombeta, como está em Apocalipse 10 e Apocalipse 11. Porém, o Apocalipse 12 e Apocalipse 13 é e representa o que vai acontecer durante o capítulo 10 e capítulo 11. Porém, no capítulo 12 e 13, temos ali, em forma de parábola, mais detalhes. Por que que o dragão representa a besta do Apocalipse 13? Porque o sinal que ocorre no céu ocorrerá na terra através da besta, com 7 cabeças, 10 chifres e também 7 coroas em suas cabeças. E o que a besta tratará de fazer? Perseguir aqueles que guardam os mandamentos do Eterno Criador e o testemunho de Yahshua, como está lá em Apocalipse 12. E desta perseguição, ele quer tragar ou fazer com que o filho varão, o remanescente, seja perdido ou tragado por ele, no que diz respeito à fé, sendo tentado e abandonando a salvação. Porém, isso não ocorrerá, porque a oração do Pai Nosso se cumprirá. Ele não nos deixará cair em tentação, mas nos livrará do mal. E não conseguindo isto, a besta vai matar, realmente perseguir a mulher. Alguns morrerão, porque não cederão à tentação, e serão fiéis ao Salvador. Porém, outros não morrerão e serão transformados. Estes, a besta ou o diabo de 7 cabeças, não conseguirá tragar ou matar os que serão transformados, e serão arrebatados. E essa alusão, ou sinal que ocorrerá no céu, a partir de 23 de setembro deste ano, representará o que ocorrerá na terra, a partir de quando ocorra o sinal no céu. Ou seja, o tempo está próximo. E que o Eterno Criador dos céus e da terra, no nome de Yahshua o Messias, nos abençoe grandemente e nos guarde na hora da tentação, e assim nos livre de todo o mal. Assim seja. E nesta quinta parte, ou quinto vídeo, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. E o 3 também, onde está escrito: a seguir foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e sobre sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Ela estava grávida e a ponto de dar à luz, gritando por causa das dores do parto. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas reais. Aqui temos a mulher vestida com sol, ou vestida de sol, dependendo da tradução. Eu li aqui na Bíblia Judaica Completa, que é o Tanar, a Bíblia Hebraica, com a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o que chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Temos aqui que o apóstolo João, ou Yohanan, no hebraico, ele vê um grande sinal no céu, que é a mulher vestida do sol, ou com o sol. E depois deste grande sinal, ele vê um outro sinal, que é o dragão vermelho. Nos vídeos anteriores, vimos que a mulher representa o Israel verdadeiro, o Israel do Eterno. E o seu filho varão são o remanescente, ou aqueles que representam também o Messias, que é o verdadeiro filho varão, porém ele está ali em forma de alusão no Apocalipse capítulo 12, representando aqueles que vão reinar junto com ele, que vão ser ressuscitados e transformados ao soar da última trombeta. E temos que este dragão para em frente à mulher e tenta devorar o seu filho, ou seja, esse remanescente, o qual foi feita a promessa, que reinarão com o Messias, com Cristo, como está nas traduções, por 1000 anos.
A mulher representa o Israel verdadeiro do Eterno em todas as eras, desde os tempos apostólicos até os dias de hoje, desde os tempos antigos, da antiga aliança também, porque a nação de Israel é uma mulher, onde gera filhos e filhos da sua própria nação, ou os filhos de Israel. E no tempo final temos essa descrição, esse sinal no céu. E o grande sinal no céu que ocorrerá, indicando o que vai ocorrer na terra. De fato ocorrerá o sinal no céu, como temos já indicado pela ciência, pela astronomia, não é astrologia. Lembre-se que astronomia é diferente de astrologia. Astronomia é o estudo dos astros, das estrelas, dos planetas, das criações que existem no universo ou no céu. Isto é astronomia ou ciência. Não tem nada a ver com misticismo ou feitiçaria ou crença em deuses como respectivos astros. Não tem nada a ver. Astrologia, horóscopo, isso sim, existe um misticismo, a feitiçaria e essas coisas ocultas que as escrituras sagradas condenam. Então, eu estou falando de astronomia, não é astrologia, né? Que fique isso bem claro. E o que a ciência está alegando? A ciência está apontando que no dia 23 de setembro de 2017, vamos ter um alinhamento da constelação que chamam de Virgem, porém pode ser constelação de mulher ou da mulher. Ela vai se alinhar com o nosso Sol, onde o nosso Sol ficará por trás dela, assim representando ou enchendo ela realmente da luz do Sol, como está no Apocalipse 12, que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. De fato, a constelação da mulher, uma constelação de várias estrelas, parará no nosso céu de frente ao Sol. O Sol estará por trás dessa constelação da mulher, alinhado exatamente no dia 23 de setembro de 2017. E a nossa Lua onde estará? Exatamente na região dos pés da constelação da mulher, como está descrito no Apocalipse 12. E outro detalhe, o apóstolo João disse que viu a mulher já grávida, correto? E o que acontecerá também, simultaneamente, o planeta Júpiter, o qual conhecemos como Júpiter, pois foi assim que o homem nomeou. Mesmo que está escrito que o Eterno dá o nome a cada estrela que existe no céu, é o nome do Eterno, o qual não sabemos quais são os nomes que ele deu a cada estrela. Porém, humanamente, temos os nomes que hoje existem. Porém, para o Criador são outros nomes. Então, entenda a diferença. Não estamos falando aqui de astrologia, mas de astronomia, de ciência, da realidade, né? O planeta Júpiter, ele simultaneamente estará alinhado na região do ventre ou da barriga da constelação da mulher, tipificando realmente uma mulher grávida. E o que é interessante de tudo isto? Acontece onde? É aqui na Terra? O sinal é aqui na Terra? Não. O sinal é no céu. E o que o apóstolo João disse no versículo 1 do capítulo 12? Que foi visto um grande sinal no céu. E não é que ocorrerá esse alinhamento no céu? Porventura poderá ser realmente esse grande sinal que profetizou o anjo que revelava estas coisas ao apóstolo João. E tudo que descreve esta parábola ocorrerá. A mulher vestida de sol, o sol parará atrás da constelação, dando o efeito que ela está vestida de sol ou de luz, como o apóstolo João viu, com a lua debaixo dos seus pés e o planeta Júpiter na região do ventre, fazendo com que esta visão seja de uma mulher já grávida, gritando com dores para dar à luz.
Você acha que é coincidência? Porque o que está escrito ocorrerá. E como o Eterno disse, a palavra dele jamais voltará vazia. Ela cumprirá sempre o que foi prometido, o que foi profetizado. Ou seja, o tempo está próximo. Porque o que significa essa parábola? O que significa o sinal no céu? Simplesmente é só um sinal? Claro que não. O sinal é para sinalizar, apontar algo que ocorrerá. A exemplo da estrela de Belém, que apareceu no céu, indicava, apontava para o nascimento do Messias, o nosso Salvador, na cidade de Belém, em Israel. O sinal, ou o segundo sinal, que não é um grande sinal, o grande sinal é a mulher vestida de sol, da luz do sol, que representa o nosso Messias, o sol da justiça. Este é o grande sinal. Porém, além dele, João disse que viu um outro sinal no céu, um dragão vermelho. E esse dragão vermelho, ele também representa o diabo, ou a besta, que se manifestará aqui na terra, também com 7 cabeças e 10 chifres, igual o dragão, que tentará tragar o filho varão, o Israel do Eterno, na terra. O que ocorre no céu como sinal representa o que vai ocorrer na terra. E quem representará o dragão ou o diabo na terra? A besta, que também tem 7 cabeças e 10 chifres, e tentará tragar o filho varão, o Israel verdadeiro, o Israel do Eterno na terra. Consequentemente, o remanescente, os filhos da mulher, porque o filho varão representa o nosso Salvador. Porém, quem o representará no reinado milenial, que estará ainda na terra? O remanescente, os outros filhos da mulher, o povo salvo. Resumindo, as duas casas de Israel, que na verdade são um Israel, uma oliveira, como está em Romanos capítulo 11. E esse dragão perseguirá a mulher, ou filho varão que estará na terra, porque foi o que foi indicado no céu, na parábola do Apocalipse 12. Não é simplesmente um sinal, mas um sinal que aparece no céu e sinaliza o que ocorrerá na terra. Por que 3 anos e meio? Por que durante 1260 dias a mulher corre e foge? Porque são os 3 anos e meio da grande tribulação. Está descrita no livro de Apocalipse capítulo 11, onde eu darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetize durante 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que significa 3 anos e meio na forma hebraica. A forma hebraica de dizer 3 anos e meio é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, 2 tempos mais 2 anos, metade de um tempo, meio ano, fazendo assim 3 anos e meio. E durante esse período, o dragão ou a besta tentará tragar o filho varão, mas não conseguirá, porque no final da última trombeta, nos dias da última trombeta, como está escrito no livro de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que quando o 7º anjo terminar de soar a sua trombeta, ou seja, nos dias da voz do 7º anjo, quando terminar de tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, ou do Criador, que anunciou aos seus servos profetas. O reino do Eterno, o reino dos céus, onde os mortos salvos pelo Messias e os santos da lei ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí se cumprirá o mistério do Eterno, o reino do Eterno, a vida eterna, em corpos físicos também. E isso ocorrerá no final da última trombeta. O inimigo não quer que isso ocorra, por isso tratará de enganar a humanidade através da besta. Por isso também tentará tragar o filho varão, ou remanescente, os escolhidos do Pai, que estarão aqui na terra, representando, consequentemente, o Israel do Eterno, a mulher vestida de sol.
Então, se você crê nas Escrituras e que elas se cumprirão, esteja atento aos fatos e às últimas notícias que ocorrerão no mundo, principalmente com Israel terrenal, com Israel terreno, pois o Israel terreno também simboliza a mulher vestida de sol, e é uma sinalização para todo o povo de Israel no mundo. Então, você, amigo ouvinte, se apegue ao Criador e à sua sã doutrina, porque o tempo está próximo. E se de fato este sinal que ocorrerá no céu é o sinal descrito no livro de Apocalipse, pois a coincidência é muito grande da descrição que o apóstolo João escreveu. Se este fato é realmente o cumprimento de Apocalipse 12, este fato que ocorrerá no céu, dia 23 de setembro de 2017, saiba que a mulher já estará vestida de sol, aqui na terra, vestida do sol da justiça, da luz do eterno, o nosso Salvador. Estará grávida, com dores para dar à luz, para que o povo escolhido seja arrebatado, depois que os mortos salvos ressuscitem. Então, depois disto, terá um outro sinal, que será a besta os perseguindo. Consequentemente, a besta perseguirá o filho varão que estará aqui na terra, pois ele ainda não será arrebatado, ou não serão arrebatados. Mas, consequentemente, perseguirá toda a mulher, ou Israel remanescente, crentes no sol da justiça e no eterno único Criador. Então, se apegue às Escrituras. Examine-se a si mesmo e examine as Escrituras, porque o nosso Salvador disse: examinai as Escrituras, porque cuidais nelas ter vida eterna. E são elas que testificam de mim. Assim disse o Messias, nosso Salvador, quando esteve aqui na terra. E o tempo está próximo, e se de fato cumprirá esta profecia do sinal no céu em setembro deste ano, saiba que a grande tribulação poderá ocorrer ou iniciar exatamente neste ano ou ano que vem, em 2018. Porque depois do grande sinal, o apóstolo João vê outro sinal, que é o dragão, representando o diabo, Satanás, e que Yahshua o repreenda. Porém, esse outro sinal perseguirá o filho varão e a mulher, como foi descrito no sinal no céu. Porém, essa perseguição ocorrerá na terra. É isso que eu quero que você entenda, amigo ouvinte. O que ocorre no céu é uma parábola para sinalizar o que vai ocorrer na terra. Ou seja, o sinal no céu mostra um dragão vermelho, que é o diabo, tentando tragar o filho varão e perseguindo a mulher. Porém, isto de fato ocorrerá na terra, aos que representam a mulher ou o filho varão. Então, se você nunca confessou seus pecados a Cristo, o Messias, aquele que veio, nasceu em Belém de uma virgem, cresceu, percorreu toda a terra de Israel, morreu e ressuscitou. Se você jamais confessou seus pecados a Ele, mas você crê que Ele é o Salvador pelos pecados, que Ele é o que veio para remir o ser humano dos seus pecados, se você crê nele como único Messias e suficiente Salvador, arrependa de seus pecados, porque o tempo está próximo. E ele disse: aquele que se envergonhar de mim e do meu ensino, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e de seus santos anjos. Ou seja, se você crê realmente que o Messias de Nazaré, a quem aprendemos a chamar de Jesus Cristo, e em seu nome original,
Yahshua, o Messias, Yahshua HaMashiach, o Cordeiro, que virá como leão da tribo de Yahudá. Se você crê nele, que ele é o único Messias que veio, morreu e ressuscitou para salvar a nossa alma, o nosso ser, de ir para o fogo, ou lago de fogo, se você crê que ele veio para impedir essa condenação, arrependa-se dos seus pecados. E não tenha vergonha dele. Não tenha vergonha da sua palavra. Arrependa dos seus pecados e confesse a ele como seu único e suficiente Salvador. E a promessa é que o sangue dele, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo pecado. Então, se você sente que ele é o único Salvador e jamais existirá outro Messias ou algum intermediário que nos salve ou capaz de nos levar ao céu, arrependa-se dos seus pecados e aceite ele como o único Salvador. Não tenha vergonha dele. Professe a ele se for preciso. Diga que você crê nele como único e suficiente Salvador. E assim se cumprirá a promessa que está escrita, que o sangue dele te purifica de todo pecado. Porque o sangue do Cordeiro Yahshua, o Messias, nos purifica de todo pecado. Crê nele e será salvo tu e a tua casa, você e todos os seus familiares. Se você crê nele como seu único e suficiente Salvador. E para isso é necessário que você o confesse como o único e suficiente Salvador. E não precise mais de orar a algum santo, ou alguma filosofia, ou algum outro poder intermediário. Rejeite a tudo, porque não são vários caminhos que levam ao céu, ou a Deus. Não são vários caminhos que levam ao Criador, porque o próprio Messias disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim ele disse, afirmando que, para chegar ao Pai, é somente por ele. Não é através de vários caminhos, ou de várias religiões ou denominações, mas através de um único caminho, que é ele. Então você, amigo ouvinte, se você crê realmente nele, que ele é o Messias, que veio para tirar o pecado do mundo, não esteja sujeito a outros caminhos, como que possam levar a pessoa ao Criador ou ao reino dos céus. Porque o próprio Messias disse que ele é o caminho, e ninguém vem ao Pai, ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Quem será que está com a verdade? O Messias de Nazaré? Ou o que as grandes religiões dizem, apontando que vários caminhos levam a Deus, sendo que o Messias mesmo disse que só ele é o caminho, e ele que leva ao Pai, ou quem vai a ele, vai ao Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tenha vergonha de assumi-lo como seu único e suficiente Salvador. Arrependa de seus pecados e confesse a ele como único e suficiente Salvador, aí no seu quarto, porque o Pai procura adoradores para que o adorem em espírito e em verdade, no nome de Yahshua o Messias, como aprendemos no Ocidente, Jesus Cristo, que é o Filho dele, o único representante dele na terra. Não existem outros. Os apóstolos falaram em nome do Messias, do representante do Criador, o Messias, o Filho do Eterno, o Filho de Deus, o Filho de Elohim, do Criador. Elohim significa o Criador em hebraico, o poderoso de Israel. Ou seja, não existe outro representante do Criador na terra. Por quê? Os próprios apóstolos falaram em nome do representante. Não foram eles o representante do Criador na terra, mas falaram em nome dele. E quem é o representante? O nosso Messias, aquele que morreu no madeiro, crucificado, como aprendemos a falar, derramou seu sangue, porém ressuscitou em um corpo imortal. Ele que é o representante do eterno Criador na terra. Não existe outro. Nenhum apóstolo representava o nosso Messias Salvador. Eles falavam em nome dele. Consequentemente,
Somente Ele representa o nosso Criador na Terra. Então examine bem as Escrituras. Confirme se o que estou dizendo é verdade. Pois o que eu estou dizendo não é de mim mesmo, mas o que está escrito, e que o Messias disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas são as palavras do Messias, o Salvador, o Messias de Nazaré. Então, quem sou eu, ou quem é qualquer líder denominacional ou religioso de uma grande religião, para dizer que ele está errado? Será que uma religião estará com mais razão que o próprio Messias, o Salvador? Claro que não. Porém, muitos dizem que eles são a religião verdadeira. Porém, o Salvador disse que Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim disse o Salvador, o nosso Redentor. Está diferente do que as religiões, ou algumas religiões, afirmam. Então pense bem onde você vai colocar a sua fé. Se é no Filho do Eterno Criador, o Filho de Deus, o Messias de Nazaré, pois ele disse que Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ou se no que as religiões dizem, ou fé nas religiões, com a ideia que existe no mundo, que muitos são os caminhos que levam ao reino dos céus ou ao Pai. Isso é mentira. Não são muitos os caminhos, pois o Salvador disse, eu sou o caminho. Então, analise e veja quem está certo, ou quem tem a razão. Se é o Messias, o nosso Salvador, ou o que as grandes religiões afirmam. Então vos deixo a paz do Salvador. Como ele disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, e não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz dele é diferente da paz do mundo. Shalom a todos e até o próximo estudo.